Interpretação da histerosalpingografia. Olha, gente, esse é o exame que a gente usa para fazer uma avaliação inicial das trompas uterinas. Acima aí eu vou colocar para vocês uma foto de um útero com ovários e trompas. No primeiro momento, passa a imagem de que as trompas são dois túbulos que saem ao lado do útero por onde passam líquidos envolvidos na fertilização. Verdadeiros cânions, né? Mas é muito importante a gente falar um pouquinho sobre o que são trompas, na verdade, e qual o papel que elas desempenham. As trompas, gente, desempenham um papel crucial no processo de fertilização e implantação inicial do embrião. E ela realiza um trabalho extremamente delicado. O que nós devemos pensar não é com a preservação apenas do aspecto anatômico, da forma física, mas especialmente com a função que ela desempenha. E passará acima aí um vídeo tentando explicitar mais ou menos o que acontece. Vejam vocês que as trompas captam o óvulo no momento que ele é liberado dos ovários. E, em um processo delicado, como se fosse uma ordenha de leite, vai conduzindo esse óvulo em direção ao útero. Essa viagem demora 5 dias. E ao longo desse trajeto, tem que ocorrer não somente o deslocamento do óvulo, porque ele não desloca sozinho, mas, sobretudo, a sua nutrição, a sua alimentação. Vejam vocês que o óvulo vai precisar de alimento. E quando acontece a fertilização, a penetração do espermatozoide no óvulo, formando um embrião, ele entra em processo sucessivo de divisão celular. 2 células, 4 células, 8 células. Isso envolve um acentuado metabolismo, uma grande necessidade de alimentos, diversos suplementos. E a trompa tem que estar apta a oferecer isso. Esse batimento dos cílios que revertem internamente a trompa e a secreção das glândulas que revestem internamente a trompa é quem garante esse processo. De maneira que o embrião chegue no tempo certo, na fase de blastocisto, nutrido, saudável, para implantar e dar origem a uma gravidez. As trompas, quando são lesionadas, elas não têm recuperação funcional total. Pode haver parcial. É como uma mão. Imagine alguém que sofre um esmagamento da mão. Procura o pronto atendimento, procura profissionais especializados no processo de tratamento ao longo dos meses e anos, e que os profissionais voltam a suturar as lesões, colocam material para restabelecer a continuidade dos ossos, consolidar a fratura, etc, etc. A mão adquire um bom aspecto funcional, mas com certeza jamais o aspecto total, jamais a normalidade plena da trompa. Ela pode, no caso aqui falando da mão, essa mão pode desempenhar diversas funções. Boas, por sinal, mas nem todas. Então, se essa mão lesionada for pertencente a uma pessoa, por exemplo, que trabalha com vendas, trabalha com, mesmo dirigindo automóvel privado, ela consegue fazer isso bem. Mas se for um pianista, um digitador de alta performance, ele acaba não desempenhando bem. Apesar de anatomicamente parecer que a mão foi restabelecida. É isso que acontece com trompas. A trompa, quando lesionada, ela perde essa função. No todo, se houver obstrução, ou em parte, se não houver obstrução. Ela não faz bem o seu papel, e quando tenta fazer,
o embrião na sua viagem frequentemente para em um local onde o defeito é maior e acaba se implantando ali, dando origem a uma gravidez tubária, com todas as implicações. O êxito em termos de obtenção da gravidez. Então, gente, a avaliação da trompa deve ser criteriosa, tá? Não basta olhar se passou o contraste. Vou mostrar para vocês uma situação em que dá a impressão que a trompa está boa. Passou o contraste dentro da trompa e às vezes transbordou. E o laudo vem informando que as trompas estão pérdidas com calibre normal. E quando você vai observar detalhes, você percebe que não está normal. Veja esse caso aí, que as trompas permitem a entrada do líquido, eles vão até a extremidade final de cada trompa. Mas qual o detalhe? Olhem que essas trompas estão situadas acima do útero. A posição normal das trompas é ao lado do útero. Anatomicamente, ela se coloca assim. Se ela está alta na cavidade, significa que ela está aderida a outros órgãos assim. Significa aderências pélvicas, significa que teve infecção pélvica e teve comprometimento. Então, essas trompas devem ser vistas com outro olhar. Quando fazemos uma videolaparoscopia, por exemplo, coisa que a gente fazia muito no passado e hoje está abandonado, a gente consegue ver esses defeitos aí por transparência das trompas e consegue identificar a adesão das trompas ao intestino, ao ovário, ao próprio útero, à parede da pelve, o que impede a locomoção da trompa como ela precisa e prejudica, sobretudo, a função dessa trompa. Tá bom? Eu quero chamar a atenção, então, para isso aí, para essa interpretação criteriosa do que são trompas, entre aspas, normais no laudo que vem do serviço de radiologia. Quero lembrar para vocês que a medicina hoje está muito dividida em diversas especialidades e isso não é por acaso. E dentro de especialidade nós temos subespecialidade, exatamente porque o conhecimento é amplo, profundo e requer a sua utilização. Por exemplo, dentro da ginecologia. Na ginecologia, e dentro da ginecologia você tem a reprodução assistida, você tem a medicina fetal, você tem a uroginecologia, que são subespecialidades dentro de uma área, motivado pela grande necessidade de um conhecimento focado. Dentro da própria radiologia, nós temos serviços, grandes serviços, em que profissionais só laudam em tomografia e outros ressonância. E entre esses, nós temos alguns que só trabalham analisando imagens do sistema nervoso central, temos outros que analisam coluna, temos outros que analisam somente o músculo esquelético, e assim por diante. Essa generalização do conhecimento, no princípio, ela é importante para dar um caminho, mas lá à frente nós temos que usar os detalhes para definir bem o que estamos examinando, né? E o profissional que faz a reposição assistida, por exemplo, tem que ter a capacidade de ele próprio analisar a imagem e não se fundar apenas num laudo que vem descrevendo, seja ele patológico ou normal. Ok?